lançaram José no poço e disseram: acabamos com o sonho, acabamos com o projeto, acabamos com essa balela de 11 estrelas, o sol e a lua, acabamos com essa conversa fiada de que o feixe dele era maior do que os nossos, vamos acabar por aí. Mas eles não sabiam que aquele poço não era sepultura. Olha o que eu vou te dizer: poço para quem tem um projeto de Deus nunca andará na esfera de sepultura, é útero. Glória a Deus. Irmãos, não despreze absolutamente nada daquilo que Deus tem proporcionado para você. Às vezes a gente precisa entender que a promessa de Deus na minha vida e na sua vida, ela vai sempre andar junta com o processo. Às vezes a gente aborta alguns processos porque a gente está de olho na promessa, mas a gente se esquece de que toda a promessa de Deus, ela passa pelos seus processos. Então eu quero bem rapidamente ministrar algo sobre o seu coração, algo que Deus tem falado comigo durante esse tempo, de não desprezar as nossas covas. Pastor, que conversa que é essa? Não despreze as suas covas, porque na cova Deus vai ministrar sobre a sua vida. Eu estou no meu coração com a história de José, registrada em Gênesis capítulo 37. O início do processo da realização de uma promessa não começou nos montes, não começou nos palanques, não começou em nenhum outro lugar, senão na cova. A Bíblia vai me fazer entender, e também vai te fazer entender pelo Espírito Santo, que a cova ou os poços não é o final, mas para quem se move debaixo de um propósito de Deus, os poços ou as covas pode ser o startar de Deus na minha vida e na tua vida, para alcançarmos os propósitos que Ele nos prometeu. Talvez eu estou ministrando para alguém aqui nessa noite que está vivendo um momento de poço na tua vida, que está vivendo um momento de cova na tua vida. Mas eu preciso te fazer entender, irmão, há uma promessa te esperando lá na frente. Há um propósito de Deus que já está sendo construído, estabelecido, preparado para ser executado na tua vida. Então, bem rapidamente, abra comigo Gênesis 37, versículo de número 18. A Bíblia vai dizer assim: quando os irmãos, coloca a NVT, por favor, isso. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, eles já planejaram uma forma de matá-lo. Verso 19: lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Todos conhecem a história de José. A história de José não começa aqui no poço, mas começa alguns dias atrás, quando ele, junto com a sua família, começa a compartilhar um sonho que Deus deu a ele. O pastor Giovanni disse que às vezes, Duda, a gente não sabe pedir, a gente não sabe clamar, e quando nós vivemos uma realidade que a gente não pediu, e quando você vive um momento que você não pediu, a Bíblia diz que o Senhor liberou sobre José um sonho. Não há um texto que diz que José pediu para isso, não. O sonho simplesmente alcançou. Existem algumas situações na minha vida e na tua vida, irmão, que você não planejou sonhar, que você não planejou buscar, simplesmente te alcançou. Por quê? Quando um propósito de Deus está estabelecido para te alcançar, irmão, não tem ninguém que pare. Quando Deus quer estabelecer em você o sonho que Ele já sonhou, irmão, é inevitável que essa realidade te alcance. José foi jogado no poço. José se vê dentro de um poço. Foi para trabalhar, foi para ter um dia normal. Mas eu escrevi essa semana num grupo aqui da igreja, na qual a gente lidera, que eu coloquei: gente, fica bem atento, estejam apercebidos, porque o extraordinário de Deus acontece em dias comuns.
As grandes oportunidades do Senhor vai se despontar para mim e para você em um dia comum, em uma eventualidade bem comum. Olha, José foi trabalhar com seus irmãos, José foi encontrar os seus irmãos, eles avistaram José de longe e por conta do sonho quiseram matar José. Deixa eu te dizer, existem pessoas que querem acabar com você, não simplesmente por você ser quem você é por você carregar o que você carrega. Tem pessoas que querem destruir os teus planejamentos, não é porque você, pastor Edson, como você disse um dia para trás, é alguém de pele escurecida, não, é por aquilo que você carrega. Então, irmãos, fiquem bem atentos, por aquilo que Deus vai proporcionar para você nesses próximos dias. Eu acredito que os próximos dias que virão, serão os melhores dias da minha vida. Eu declaro sobre a tua vida nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, os próximos dias que vão chegar para você, que vão se apresentar para você, serão os melhores dias da tua vida. Pastor, e se vier o poço, glorifique a Deus, porque poço não é o fim, poço é começo. José não caiu no poço. Duda, José não tropeçou e caiu no poço, não. A Bíblia vai dizer que os irmãos de José lançaram José no poço. Pastor, você vai contar toda a história de José? Não, irmão, eu vou ficar no poço. Pastor, mas a história de José é linda. Ele é vendido como escravo, ele passa tanta injustiça. Lá no final ele se torna governador do Egito. Lá no final ele se torna um dos homens mais poderosos do Egito. Não, deixa eu te dizer. Eu quero me ater nessa noite em rápidas palavras, somente no poço. Pastor, o que o poço quer me ensinar? O poço quer me ensinar que ele representa para mim e para você. Se você entende do propósito, é o primeiro passo do processo. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite, que está dentro de alguns poços, que está dentro de algumas covas. Você já ouviu um ditado que diz: cheguei no fim do poço, já era. Quem já ouviu esse ditado? E aí, como é que você está, irmão Tomal? Cheguei no fim do poço. O que essa pessoa está querendo dizer para mim e para você? Acabou. Fim do poço, acabou. Não tem mais para onde ir. No poço, se você olhar para baixo, você vai ver o limite. Se você olhar ao seu redor, você vai ver terra. No poço é tão profético que em poços você só tem um lugar para olhar. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez Deus está colocando vocês em algumas situações onde você tem olhado para o lado demais. Talvez Deus tenha permitido você estar em algumas situações que você está olhando ao seu redor demais, vendo possibilidades demais. Aí Deus vai lá e permite o poço para que você tenha somente uma alternativa: olhar para o céu, olhar para o autor e consumador da sua fé. Então, irmão, se alguém te disser, cheguei no fim do poço, seja uma voz profética na vida de alguém e libere essa palavra dizendo: olha, então você não chegou no fim do poço, você está no começo dos seus melhores dias, porque se não tem como ir para baixo, a próxima alternativa é para cima. Fim do poço não é fim. Fundo do poço não é fim, é início de primeiros passos para um processo. Poços emocionais estão sendo visitados. Pastor Giovanni, poços espirituais estão sendo ocupados por pessoas que um dia não sofreram, por pessoas que um dia passaram por traumas. Poços financeiros. Tem gente que está desistindo da vida por conta de ter caído em poços financeiros. Eu não tenho mais saída. Deixa eu te dizer, irmão, Ele ainda é o dono do ouro e da prata. As riquezas estão nas mãos de Deus. Basta você esperar por Ele, crer por Ele, pedir por Ele, e Ele dará. Tem gente dando cabo na sua vida, se esquecendo de algo, Daniel, tão simples. Ele é dono do ouro e da prata. Ele pode o que você não pode.
Ele desfaz o que você não consegue desfazer. Ele vai aonde você não pode ir. Lançaram José no poço e disseram: acabamos com o sonho, acabamos com o projeto, acabamos com essa balela de 11 estrelas, o sol e a lua. Acabamos com essa conversa fiada de que o feixe dele era maior do que os nossos. Vamos acabar por aí. Mas eles não sabiam que aquele poço não era sepultura. Olha o que eu vou te dizer. Poço, para quem tem um projeto de Deus, nunca andará na esfera de sepultura. É útero. José não foi sepultado no poço. José foi lançado em um útero para começar a nascer, para começar a ganhar força desse projeto. Tem muita gente pensando que vai atacar você. Tem muita gente que está pensando que os sonhos vão matar você. Mas deixa eu te dizer, irmão, sonho não mata sonhador, sonho amadurece sonhador. Tem algum sonhador aqui nessa noite? Tem alguém que sonha em viver uma vida melhor? Tem alguém que sonha em ver a sua casa rendida aos pés do Senhor Jesus? Sabe que eu estou pregando para alguém que sonha em viver dias melhores, ser alguém melhor na presença de Deus, ser alguém melhor na tua casa, ser alguém melhor no teu trabalho. Deixa eu te dizer, mas poço não mata sonhador, poço amadurece sonhador. E se eu te disser que o poço não é um acidente? Se eu te disser que poço é uma permissão de Deus? E se eu te disser que talvez os seus piores dias não é um acidente, mas é uma permissão de Deus, para Deus começar a fazer algumas coisas? Quando alguém cai no poço, alguém precisa descer. Talvez Deus está permitindo alguns poços na tua vida, porque Deus está permitindo que você desça em alguns lugares, para você reconhecer quem você é e quem Ele é. Pastor, que palavra é essa? É uma palavra para quem vai chegar aonde o seu olho não viu, aonde o seu coração não sentiu, aonde os seus ouvidos ainda não ouviram. Eu estou pregando para pessoas que hoje estão sentadas aqui, mas amanhã estarão ocupando lugares ainda maiores. Eu estou pregando para pessoas que talvez estão no monturo, mas amanhã estarão assentadas entre os príncipes. Eu estou pregando para pessoas que ainda não conseguem enxergar um acesso claro na tua vida, mas que hoje receberão nas suas mãos levantadas chaves de destinos para um tempo extraordinário. Eles lançaram José na cova, eles lançaram José no poço, eles lançaram José pensando: aqui termina o apoio de todos os homens. Mas foi no poço que começou o socorro do céu. Lançaram, esqueceram, imaginaram que o poço seria um lugar de abandono. Pensavam que o poço seria um lugar de descarte, mas o poço só foi uma escola de dependência para José. Eu não consigo ver, pastor Giovanni, pastor Edson, uma reclamação de José. Eu não consigo ver uma sequer reclamação de José dizendo como pode acontecer. Às vezes o silêncio é a sua maior arma de dependência, porque quando você se cala, Deus fala por você. Enquanto você chora, enquanto você se derrama na presença de Deus, o céu vai se movimentando em meio aos seus silêncios e em meio aos seus choros. A Bíblia vai dizer, Lucinha, que enquanto ele estava jogado no poço, seus irmãos comiam, festejavam lá do outro lado, do lado de fora. Pensa, o silêncio mais dolorido da vida de um homem é o silêncio daqueles que te jogaram em algum buraco e foram embora. É o silêncio daqueles que um dia foram lançados em covas, em poços e foram abandonados. Deixa eu te dizer, irmão, os irmãos de José, eu estou falando de irmão, eu estou falando de gente de casa, eu estou falando de gente de perto. Os irmãos de José lançaram José e foram embora. Mas deixa eu te dizer, Deus não foi embora. Eu acho que alguém precisa receber essa palavra aqui nessa noite. Você está pensando que você foi abandonado por muita gente, você está pensando que você foi esquecido por muita gente, mas eu preciso te liberar essa palavra, Lucas, lá em cima. Deus não foi embora, Deus ainda não te abandonou, Deus não saiu do teu quarto, Deus não saiu da sua decepção, Deus não foi embora.
estava no poço com José, assim como ele estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como ele estava na cova de leão com Daniel. Entende, irmão? Silêncio nunca é ausência. Escreve isso. Silêncio não é ausência, pastora Efigênia. Silêncio significa, Duda, deixa eu pensar sobre a tua vida essa palavra, Duda. Silêncio não é ausência. Silêncio é sinal que o céu está trabalhando em outras atmosferas que você ainda não chegou. Pastor, mas Deus não está falando. Que silêncio é esse? É o céu, Daniel, trabalhando em atmosferas e em geografias que você ainda não chegou. É o céu trabalhando lá no Egito. É o céu trabalhando lá no palácio. É o céu trabalhando lá na sala do governo de Faraó. É o céu trabalhando em lugares em que você ainda não chegou. Tem gente confundindo o silêncio de Deus com o fim da história. Tem gente aqui, tem gente que está recebendo essa live, que está confundindo o silêncio com o fim da promessa. Deixa eu te dizer, irmão, o silêncio é aula, não é sentença. Tem gente que nem ouviu nada e já está dizendo acabou. Tem gente que nem ouviu nada e já está dizendo é o meu fim. Quem te falou que é o fim, irmão? A cova vai te fazer aprender que silêncio é uma sentença de Deus para movimentar algo que ainda Ele quer preparar e quer apresentar para você. Terceiro ponto que eu anotei: Deus usa os poços para revelar quem está do teu lado por interesse. Alguns dos irmãos de José quiseram até ajudar, mas ficaram constrangidos. Nós estamos aprendendo aqui no ano da unidade que unidade não é unanimidade. Eles estavam unidos em acabar com José, mas não estavam unânimes. Porque tinha gente que queria fazer alguma coisa. Tinha gente que queria fazer alguma coisa diferente. Tinha gente que queria, mas optaram a voz do líder. Optaram por ouvir a voz do líder, por seguir a decisão do líder. E aí o poço revelou corações. Rúben queria ajudar, mas não teve coragem. Judá buscou lucro e não justiça. Olha, todos juntos, mas com propostas e propósitos diferentes. Às vezes Deus está permitindo os seus poços, porque Deus vê o que você não vê. Às vezes Deus está permitindo os seus poços, porque Deus sabe o que você não sabe. Às vezes Deus está permitindo os teus poços, porque Deus ouviu o que você ainda não ouviu. E Deus só está querendo separar quem de fato está com você. Amizades que enquanto você está lá em cima, estão contigo, mas quando você está no poço, irmão, elas não vêm para te ajudar. Deixa eu correr. Quarto, o poço te tira da cena para te colocar no centro do planejamento. Imagina, irmão, se José não tivesse sido lançado naquele poço, dificilmente ele chegaria lá no Egito. Se aquela mulher não entrasse naquela multidão que apertava e oprimia Jesus, dificilmente ela chegaria no propósito de tocar na orla das suas vestes. Como assim? Eu não entendi, eu vou te explicar. A Bíblia vai dizer no livro de Marcos capítulo 5 que enquanto aquela mulher saiu do arraial das impuras e foi ter com Jesus no meio de uma multidão, irmão, não é 15, 50, 100, 200 pessoas não. A multidão que a Bíblia fala era de 5.000 pessoas para cima. Imagina, uma mulher entra no meio de uma multidão, que a própria Bíblia, pastora Efigênia, diz que a multidão apertava e oprimia Jesus. Você acha que aquela mulher entrou na multidão ilesa? Sem tomar nenhum arranhão, sem tomar nenhum empurrão? E está aí você reclamando dos empurrões que a vida está te dando. E está aí você reclamando das injustiças que a vida está te dando. E está aí você reclamando das injustiças que estão fazendo com você. Deus só permite para que você movimente de lugar. Cada empurrão que aquela mulher levava, fraca, anêmica, jorrando sangue por 12 anos, fraca, era só uma forcinha a mais que ela ganhava
para chegar perto de Jesus. Um passo que ela não conseguia dar sozinha, o empurrão que ela tomava, ela fazia ali 5, 6 passos para frente. Você está entendendo? Não reclame dos empurrões, não reclame dos poços, não reclame das covas, não reclame daquilo que você não está entendendo, não abandone aquilo que não é seu, não dê sentença naquilo que você não sabe, o que está lá na sua frente, porque o poço tirou José do cenário, mas colocou José no centro do plano. Foi porque ele estava no poço que passaram os ismaelitas. E eles tiveram a nobre ideia de vender por 20 moedas de prata, dizendo: vamos vender isso aqui. A gente precisa dar cabo de José. José dentro do poço pode nos dar problema. José dentro do poço pode nos arremeter ainda a algum problema, porque estamos ainda na região da nossa casa. Vamos levar ele bem para longe daqui. Tem gente querendo você longe dele, mas deixa eu te dizer, irmão, às vezes a distância das pessoas que não estão na mesma visão que você é só o arrastar de Deus para mais perto do propósito. Vamos vender. E o céu está dizendo isso, e vende mesmo. Porque vocês não sabem, mas o meu propósito, a minha promessa vai se cumprir, é lá no Egito. É lá onde vocês menos imaginavam, é lá que vai acontecer. Você está preparado, meu irmão, para viver um tempo que você nunca imaginou, em lugares que você jamais imaginou? Pastor, que se eu vou para fora? Não, pode ser, irmão, que talvez o lugar que você nunca imaginou está mais perto do que você espera. Talvez o lugar que você nunca imaginou está mais perto do que você espera. O poço é o lugar onde a promessa é aprovada, mas não cancelada. Eu quero terminar essa palavra porque meu tempo foi embora. Mas eu quero que você entenda que os poços que te lançam é a oportunidade que o céu tem de aprovar o propósito que ele tem para a tua vida. Pastor, é muito difícil, pastor. Quem disse que seria fácil? Ah, mas você não sabe o poço que eu estou vivendo, irmão. Pior do que o poço de José, eu te aposto que não foi. É Deus te permitindo o poço para dizer: o que eu tenho para você é maior do que o poço. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite: o que eu tenho para você é maior do que o momento que você está vivendo. O pastor Giovanni orou por resistência, por persistência, por fé. E nós vamos orar mais uma vez. Orar para quê, pastor? Para você não desistir do teu poço, para você não desistir das tuas covas, para você não desistir daquilo que você não entende. Tem gente abandonando o que não entende. Eu não estou entendendo absolutamente nada. Tenta mais uma vez. Tem gente não entendendo nada. Sobe mais uma vez. Tem gente subindo tudo e não vendo nada. Torna lá 7 vezes, até que da 7ª vez o céu vai te mandar algum sinal e vai te fazer entender que não era em outro monte, era naquele monte, que não é em outra geografia, é nessa geografia que você está, que o céu vai se revelar. Foi naquele poço, foi naquela cova que tudo começou. Você pensa que venderam um homem fragilizado? Você pensa que venderam um homem dizendo: mas que coisa horrível que é essa? Que armação é essa? Não, em momento algum. José reclamou. Muito pelo contrário. Na oportunidade que ele teve de bater no peito e dizer para Potifar, para Faraó, dizer: não, eu sou o cara. Ele disse: não, meu Deus, é o meu Deus quem faz, é o meu Deus que opera, é o meu Deus que me colocou aqui dentro, é o meu Deus que me fez ser quem eu sou. Não aborte aquilo que o Senhor está permitindo você viver, irmão. Nenhuma promessa é cancelada. Nenhuma zombaria é maior do que a promessa de Deus na tua vida. Pastor, mas e a história de José? Você já sabe, irmão. José foi vendido como escravo porque sonhou. José foi lançado em um palácio. José foi preso porque alguém tramou contra ele e mentiu a respeito dele. Mas enquanto José estava sendo injustiçado por homens, o céu trabalhava em silêncio.
O céu colocava sonho em coração de gente que não ia entender, só para promover José. O céu já estava liberando sonhos futuros na vida de um homem que tinha poder, mas não tinha todo o poder. Lá dentro da prisão Deus estava movimentando coisas. Deixa eu te dizer, irmão, o céu nunca para de se movimentar. Sabe o que eu estou falando para alguém aqui nessa noite? O céu de Deus na tua vida nunca para de movimentar. Você está aqui, mas tem coisas sendo movimentadas ao teu favor. Levanta a sua mão e pega essa palavra. Você está aqui sentadinho aqui de mão levantada, mas eu estou declarando no nome de Jesus, o céu está movimentando coisas ao teu favor. Tem sonhos que estão perturbando pessoas que você nem conhece, pessoas que você jamais imaginava ter acesso, mas é Deus movimentando tudo isso. Está atrelado ao propósito de Deus para a tua vida. Quando chegar o tempo, as coisas se encaixam e você vai entender que o poço não era castigo, o poço era propósito. Se coloque de pé no nome de Jesus. O poço te ensina que silêncio não é castigo, silêncio é arma de Deus. O poço te ensina que não é o fim, é só o começo. Eu já ouvi muitas pessoas essa semana dizendo: acabou, para mim não dá mais. Eu digo: não, vai mais uma vez, tenta mais uma vez. Você não sabe, enquanto você está no poço, tem gente vindo que vai levar você para um outro propósito, tem gente vindo que vai levar você para uma outra geografia. Fica calmo, fica tranquila. Num estalar de dedo as coisas mudam. Numa virada de chave as coisas mudam. Do dia para a noite, o que estava preso se desprende, o que estava travado se destrava e as coisas acontecem. Posso liberar uma palavra? O seu amanhã será melhor do que hoje. Posso liberar uma palavra sobre a tua vida? O seu amanhã será melhor do que hoje. Lá no capítulo 45, no versículo 7, alguém disse a respeito de José, depois que todo o processo se passou, José disse: mas Deus me enviou na frente de vocês. Quem é esse José? O menininho da cova, o menininho do poço, o que foi vendido como escravo, o que foi injustiçado. Ele disse: Deus me enviou adiante de vocês para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas com grande livramento. Você não entende, irmão? Você não sabe. É por isso que você não está autorizado a desistir. Numa quinta profética eu preciso liberar essa palavra. Não desista daquilo que você não sabe. Não desista daquilo que você acha. Cumpra o propósito, obedeça o propósito, respeite o propósito, que o propósito vai te levar ao lugar do cumprimento das suas maiores promessas. Coloca a mão sobre o teu coração, nós vamos orar mais uma vez. Pastor Giovanni, Pastor Edson, quero passar a oportunidade para que vocês orem também. Mas Deus colocou aqui nessa noite, nessa quinta-feira, pessoas que passaram por poços e covas, ou pessoas que estão passando por poços e covas e não estão entendendo absolutamente nada. Eu vim aqui só para dar um recado para a tua alma. Faz parte do processo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Você não sabe, mas tem um palácio te esperando. Você não sabe, mas tem uma cadeira de governo esperando por você e a sua casa. Deus colocou sobre os seus ombros unção de governo, unção de excelência, para você romper coisas inimagináveis.